Graça e paz a todas as irmãs, né? Vou dividir uma palavra com vocês. É sempre bom falar da palavra de Deus, né? Ele sempre tem muito a nos ensinar. Nós temos muito a aprender a cada dia meditando na palavra dele. Hoje nós vamos meditar no livro de Esther. Apenas 2 trechinhos que eu separei, tá? Nós vamos no capítulo 4, primeiramente, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Vamos permanecer no capítulo 4, mas ler agora no versículo 13 ao 15, que diz assim: Imediatamente mandou adverti-la: Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Quando a gente medita no livro de Esther, a gente entende a história de tudo que se passou com Esther, né? De onde Esther saiu. Aos olhos humanos era impossível uma pessoa, uma mulher do povo judeu, né, se tornar rainha naquela época, né? E Deus a colocou lá de uma forma tão linda. E eu li esses 2 trechos porque o primeiro quando ela soube que Mardoqueu, que foi o homem que a criou, né, estava lá sujo de cinza, vestido de saco, naquela época era um sinal de tristeza, de clamor pela misericórdia, de súplica, de revolta. Era um misto de um sentimento assim de desespero. E a primeira coisa que ela se preocupou, né, ela deve ter pensado, imagino eu, como que pode? A pessoa que me criou, uma pessoa tão próxima a mim, lá suja, vestida daquela forma, o que os outros vão pensar? Nós mulheres, nós somos assim. Muitas das vezes nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar de nós, com a aparência. Lá na segunda parte, Mardoqueu dá uma advertência a ela, né? Lembra ela: será que não foi por esse motivo, por esse dia, que Deus te colocou onde você está? Nós devemos parar para pensar, né? Muitas das vezes nós deixamos de ter a atitude que Deus espera de nós, preocupados com o que os outros estão pensando. Será que você tem cumprido o propósito para qual Deus te colocou onde você está? Nós estamos falando, pode ser de uma situação de um emprego, na vida profissional, no meio dos nossos amigos, parentes, mas principalmente no nosso lar. Nosso maior ministério é a nossa família. Eu, no meu caso, eu tenho 2 filhos, o Arthur, que já vai completar 15 anos, o Miguel, de 9. E como eu tenho administrado o ministério que Deus me deu, como esposa, como mãe? Nós estamos vivendo em tempos onde a sociedade, onde tem ditado regras, padrões totalmente contrário à vontade de Deus, aos ensinamentos de Deus. E como mães, como mulheres, como nós temos nos comportado? Eu estou criando pais, maridos futuros. E como tem sido essa criação? Como esposa, lá em Gênesis, a palavra do Senhor diz que Ele criou a mulher para ser auxiliadora do homem. E hoje, as mulheres têm sido auxiliadoras? Lá não diz para ser para competir, e sim para acrescentar a algo que faltava. Deus fez o homem, mas não achou que ele estava completo. Então Ele fez a mulher para completar. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sábia, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Será que nós temos a noção do quão importante é edificar, fortalecer, construir?
Nós temos sido essa mulher, sabe? Nós temos feito diferença na atual situação que o mundo caminha, aonde padrões têm sido ditados lá fora do país, fora do Brasil, por pessoas que nem se dizem nem gostar de mulheres, né? Nem se afeiçoar com mulheres. Que padrões são esses? Aonde a mulher ela tem sido cada vez mais jogada lá embaixo, com músicas pejorativas, com situações aonde ela precisa estar fisicamente naquele padrão, porque senão ela não tem valor. Aonde mulheres têm se colocado em situações tão degradantes. E qual é a consequência disso para com os nossos filhos? O que será do futuro deles? Como que será a visão deles para com as esposas, como pais? Os filhos têm sido criados pela internet, pela escola, pelas redes sociais. Será que a gente tem acompanhado, a gente não tem se perdido em crescer na nossa vida espiritual, cuidar do corpo, cuidar de tudo, dar conta de tudo, que nós mulheres, nós somos assim. A gente faz 5 coisas ao mesmo tempo. Mas será que a gente tem parado, tirado o tempo precioso que é para orar pela nossa família? Para ter um tempo para conversar sobre os nossos filhos? Para ver o que eles têm visto, qual é o pensamento deles, o que eles têm acompanhado? Qual é a visão que eles têm tido do mundo? Nós estamos correndo tanto, tão preocupadas com tanta coisa e temos deixado de lado o mais importante. E eu não digo isso só para as mulheres que estão lá perdidas no mundo, não. Eu digo para nós que estamos dentro da igreja, que nos dizemos servas do Senhor. Nós somos realmente diferentes? O mundo tem visto diferença em nós a ponto de se espelhar em nossas atitudes? Olha, essa palavra ela vem deixar para que a gente pare para tudo o que você está fazendo. Desliga sua mente do que você tem considerado importante e medita. O que realmente importa para o Senhor? O que Deus espera de mim? E que você possa abrir os seus ouvidos, limpar de tudo que não pertence a Ele, para que Ele possa falar profundamente ao seu coração. E que você venha fazer diferença, partindo da sua casa, para uma sociedade onde tem precisado muito da palavra de Deus. Eu espero que essa palavra venha como uma flecha, que venha acertar o nosso coração, para que nós possamos ter uma atitude de mudança a partir desse momento. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz.